Se você quer começar a ler mais em 2023 e está em busca de recomendações, eu tenho 23 sugestões de livros para você ler em 2023. Muitos desses livros eu já tenho alguns vídeos no canal, então quando for o caso eu vou indicar para você num card que está aqui em cima e vou ter a referência de todos eles também para você. Metade desses livros são voltados para desenvolvimento pessoal, metade voltados para desenvolvimento profissional. E sem mais delongas, vamos começar. A primeira recomendação é Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink, em que esse cara, que é um ex-Navy SEAL, fala sobre muitas das lições de liderança que ele aprendeu quando ele estava liderando a sua equipe no Iraque. É um livro incrível que vai falar sobre o poder da responsabilidade. Como fracassar em quase tudo e ainda assim ser bem sucedido, do Scott Adams. Scott Adams é o criador do Dilbert, aquele quadrinho lá que tem um moço com a gravata engraçada, e ele vai contar um pouco sobre a sua vida e tem várias ideias muito interessantes e muito contra-intuitivas. E ele conta, por exemplo, que quando ele era gerente de banco, o chefe dele dizia: nunca dê empréstimo para pessoas que são apaixonadas pelos seus negócios, porque elas vão fazer negócios ruins, arriscados e insanos. Número 3, Sem Esforço, do Greg McKeown. O Greg McKeown, ele tem vários livros interessantes, Essencialismo é um deles muito famoso, e aqui ele vai falar um pouco sobre como é que você consegue alcançar os seus objetivos, ser uma pessoa muito mais produtiva, exercendo o mínimo de esforço possível. O Poder das Emoções, de Thibaut Morris, ele vai falar muito sobre como nós podemos lidar melhor com as nossas emoções, como lidar com a raiva, como lidar com a tristeza, como fazer quando as nossas emoções estão sabotando com a gente, enfim, um monte de informações interessantes sobre como você pode gerir melhor aquilo que você sente. O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, e ele conta no livro não só muitas das suas experiências no campo de concentração, como também muito dos aprendizados que ele teve sobre propósito e sentido diante de todo aquele sofrimento que ele vivenciou. Número 6, Building a Second Brain, do Tiago Forte. Em português significa Construindo um Segundo Cérebro. Esse livro não tem uma tradução para o português. E é um livro que vai falar sobre gestão pessoal do conhecimento, em que ele traz como você pode, através desse método, gerenciar muito melhor todo o conhecimento que você tem armazenado na sua vida. Número 7, Implacável, do Tim Grover. Tim Grover foi treinador de estrelas como Kobe Bryant e Michael Jordan, e ele traz muito sobre a mentalidade dos maiores vencedores do basquete de todos os tempos e o que diferencia esses caras de todos os outros. Número 8, Level Up Your Life, do Steve Camp, que vai falar sobre metas de uma forma diferente. E se você conseguisse gamificar a sua vida e transformar a sua vida num grande videogame cheio de aventuras? É um livro muito interessante que vai trazer como você consegue aplicar essa ideia de jogos e aventuras para os objetivos e ambições que você tem na sua vida. Número 9, Pensar em Apostas, da Annie Duke, em que ela vai falar como jogadora profissional de pôquer algumas ideias fascinantes que ela aprendeu nesse jogo sobre como você pode tomar melhores decisões na vida real. Número 10, The First Minute, do Chris Fanning, que é um livro que fala sobre objetividade. As pessoas são tediosamente prolixas e nesse livro curto e simples ele vai te trazer uma metodologia clara e simples e fácil de como você pode ser uma pessoa muito mais clara na sua comunicação. E finalmente, The Complete Book of Clean, da Toni Hammersley, em que ela vai falar sobre limpeza. Será que você sabe limpar a sua casa da maneira mais eficaz e adequada possível? Bom, eu, como sou um completo energúmeno em termos de limpezas profundas e rotinas e tudo mais, resolvi que esse livro seria um excelente lugar para eu estabelecer boas rotinas e saber como limpar de maneira muito mais eficaz. Passando para os livros de desenvolvimento profissional, o primeiro livro que eu recomendo é O Poder dos Momentos, dos irmãos Chip and Dan Heath, em que eles vão falar sobre como criar uma experiência do cliente fantástica trabalhando em momentos-chave, que é o que faz toda a diferença na hora de você produzir uma experiência incrível. Recomendação número 13, Making Numbers Count, do Dan Heath, mesmo cara aqui do outro livro, em que ele vai falar sobre quais são algumas das melhores maneiras para se apresentar dados. Muitas pessoas têm dificuldade, são meio confusas ou prolixas na hora de passar certas informações, e esse livro traz algumas dicas fantásticas sobre como ser mais convincente e apresentar dados de uma maneira muito mais persuasiva. Virando a Própria Mesa, Ricardo Semler. Ricardo Semler, para mim, é um dos empreendedores brasileiros mais fantásticos que já existiram, muito embora poucas pessoas o conheçam.
Esse livro ele vai falar sobre o case maravilhoso da Cenco, que tem uma gestão democrática muito diferente da maior parte das organizações, em que os funcionários, por exemplo, decidem a hora que eles vão para a fábrica, como eles vão trabalhar e tem uma série de liberdades que parecem impensáveis para a maior parte das indústrias. Número 15, Startup Factory, do Pindemore e do Just Minar, que são dois dinamarqueses em que eles contam o case magnífico da Haier. A Haier é uma das maiores empresas de smart devices do planeta e nesse livro eles vão contar sobre o modelo absolutamente futurista que esses caras desenvolveram na China com o Randan Hai, que é um método completamente inovador de gestão que você pode se inspirar. Beyond Budgeting, do Jeremy Hope. Esse livro ele fala muito sobre a insanidade do processo orçamentário. O orçamento anual é tipo a astrologia do mundo corporativo, é um troço arcaico, bizarro, e nesse livro ele vai te trazer algumas alternativas para tornar o seu processo orçamentário muito mais ágil, muito mais eficaz e muito mais útil. Sugestão 17, Inviting Leadership, do Daniel Mezek. Esse livro sobre liderança vai trazer uma nova forma de liderar. A sugestão aqui é você liderar através de convites e não mais com base na coerção, comando e controle. Através desse método simples, você vai conseguir ter muito mais engajamento, muito mais motivação e muito mais envolvimento da sua equipe. Número 18, O Fim da Vantagem Competitiva, da Rita McGrath, em que ela vai falar sobre estratégia. O quanto a nossa ideia de estratégia é uma ideia arcaica baseada num paradigma do século XX de vantagem competitiva como algo estático e sustentável, quando a gente vive num mundo muito mais caótico, maluco, rápido, ágil, em que esse tipo de pensamento não faz mais sentido. E o quanto você precisa readequar a maneira como você exerce a sua estratégia. Número 19, Holacracia, do Brian Stevenson, que é um livro super famoso. Holacracia é um modelo de gestão super já conhecido, muito revolucionário para a maior parte das organizações tradicionais, hierárquicas e tudo mais, e que pode ser uma ferramenta muito interessante se você quer ter uma organização evolutiva. Número 20, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. A Disney é uma grande referência em termos de experiência do cliente e nesse livro o próprio Instituto Disney vai desvendar para você os segredos por trás de como a Disney operacionaliza tudo que ela faz. Número 21, O Dilema do Inovador. Clayton Christensen, nesse livro magnífico, ele introduz o conceito de disrupção, que muita gente acha que sabe, mas não sabe porcaria nenhuma, e ele vai explicar como esse tipo de inovação é totalmente diferente dos outros tipos que existem por aí. Número 22, O Modelo Toyota, do Jeffrey Liker, um livro sobre operações em que ele vai se aprofundar nos princípios por trás do modelo Toyota, do Lean Manufacturing, e o que significa todos aqueles troços de Kaizen, Kanban, enfim, todas as coisas envoltas nesse modelo que podem ajudar a otimizar drasticamente a sua operação. E finalmente, em número 23, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, um dos livros mais revolucionários que eu já li, que fala sobre cultura e como você pode fazer para transformar a sua organização em uma organização evolutiva. Mas se você é um doido por livros e você ainda quer mais, dá uma olhada nesse vídeo aqui com as minhas indicações de livros do ano passado.